Olá, começando ao vivo aqui pela TV Capital, canal 32, mais uma edição do Jornal Argumento. E a gente fala hoje sobre um assunto importante, né? O período eleitoral vai chegando, vai se afunilando e uma pesquisa divulgada pelo Instituto Groupon nesse final de semana mostra a insatisfação do brasileiro, do goiano e do goianiense com os seus gestores, né? E outra notícia também, fomos até os gargalos, que foi dito ontem por Marcelo Heleno, o Estádio Olímpico também, lá na saída de Trindade, onde a situação não é nada boa. A gente traz essas matérias daqui a pouco. E a presidente Dilma deu posse aos novos ministros e nem falou sobre a questão da crise do PMDB. Ficaram mais insatisfeitos ainda com a postura da presidente. Amigo Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo, e assunto é o que não falta, né? Exatamente. E essa foi uma segunda-feira que para nós, André, foi atípica e desafiadora, né? Mas foi até um treinamento para esse período eleitoral, porque a gente teve que não entrar nas provocações, né? A maior que eu recebi hoje nas redes sociais foi que o vilanovense não tem direito nem a ter esperança mais, porque a esperança é verde. E tinha uma funcionária chamada Esperança que foi demitida também. Mas seguimos aqui na luta, amigo Marcelo. O clima não ficou nada bom hoje com a posse dos novos. Lembrando, né, que daqui a pouco a gente recebe a visita do vereador Anselmo Pereira para falar um pouco sobre essa questão do PSDB, sucessão e também Câmara Municipal. Mas o clima, que já não era bom, não ficou melhor, como se esperava, com a posse dos novos ministros agora, né? A presidente Dilma, claro, dando assim uma demonstração de quase que de poder, coloca mais técnicos, né? Porém, tem um detalhe. Ela deu posse ao ministro que contribuiu com a campanha dela em 2010. Então, ou seja, não agradou ninguém. Mas esse é uma falácia também dizer que esses ministros têm perfil técnico. O que é o perfil técnico? Normalmente, a estrutura montada para funcionar no governo, especialmente no governo federal, é uma estrutura que tem a ver, ela é onerosa para a máquina pública, mas ela tem uma lógica. Normalmente, você tem um agente político, aquele que vai defender as ações, fazer as articulações com a classe política e tudo mais, e tem um outro que internamente é quem dá as cartas ou no ministério, ou numa empresa estatal, que é um técnico que vai tocar essa máquina andar. Então fica dividida a função em dois, o cara que vai fazer a política, vai fazer a divulgação das ações, e o outro que vai cuidar para que essas coisas andem. O que está acontecendo agora, como os políticos vão estar em campanha, puxa-se o técnico para assumir. Coisa que o próprio governador Marconi fez em algumas áreas aqui na esfera do governo do estado, certo? Quando eu falo que é perniciosa, é que tem algumas estruturas que parece piada, mas dobrou-se o número de cargos de chefia no Banco do Brasil e na Caixa Federal, justamente por isso, porque você tem o diretor da área e o superintendente. Sim. O diretor é o agente político, o superintendente é o técnico que cuida da área. Então você tem dois funcionários de alto padrão onerando a máquina, quando, na verdade, toda instituição financeira, todo banco, se fosse na iniciativa privada, teria um só para cuidar dessas duas coisas. No máximo, um assessor para determinado assunto. E também cresce, né, a pressão sobre o governo, até porque a campanha, ela já foi definido, né, pelo PT em 6 estados, ele já não abre mão, né? Num primeiro momento havia a possibilidade de uma composição, mas com esse mal-estar criado entre PMDB e PT, em 6 estados o PT já disse que não abre mão, né? A aliança com o PMDB pode acontecer desde que seja na
seja vice, né? A cabeça de chapa é do PT, ele não abre mão, e o PMDB também insiste em lançar candidato nesses estados. O problema, André, é que esse acordo que começou a ser costurado entre PT e PMDB vai envolver só a periferia das eleições regionais. Nos grandes estados, o PT e o PMDB vão estar separados. E normalmente por questões que são do PT e não do PMDB. Por quê? Porque o PT definiu como prioridade conquistar o governo de São Paulo com Alexandre Padilha. Então o PT não abre mão dessa candidatura. O PT no Rio rompeu com o Sérgio Cabral, vai lançar Lindbergh Farias e não tem conversa. Então esse é um problema do PT, a iniciativa foi do PT. O PT, obviamente, não abre mão da reeleição de Tarso Genro no Rio Grande do Sul, de Jacques Wagner na Bahia, de Agnello Queiroz no Distrito Federal. Isso é ponto pacífico. E o PT não abre mão de ter candidato em Minas para perturbar o quintal de Aécio Neves. É questão estratégica. Agora, isso tudo, aí qual é o reflexo disso? O PT vai tomando essas decisões sem tratar, sem aprofundar o debate político. Em Minas Gerais, o PMDB está se aproximando do PSDB. Pode ter uma aliança com a oposição lá em Minas. Ainda no plano nacional, Aécio Neves, você pode falar que é tudo, menos bobo, ele está tentando colocar o PP, oferecer a vice para o PP, na chapa dele para concorrer à presidência da República. Sim. É provável que consiga? Não é provável, mas ele está se movimentando. Ele sabe que o DEM, por exemplo, é um aliado tradicional, é um partido que tem uma representatividade muito menor no país inteiro. O DEM não é tão estratégico quanto foi, por exemplo, nas eleições de Fernando Henrique Cardoso. E o histórico do DEM, como o PFL, desde a época de Aureliano Chaves, era o partido de sustentação, era o segundo maior partido, PFL, depois veio o eterno Marco Maciel. Qual o problema? O PFL sempre teve historicamente uma inserção muito grande no Nordeste, em função de Antônio Carlos Magalhães e de Marco Maciel, e agora não tem. Essas figuras não representam, não tem força. No Nordeste o DEM está minguando, como está minguando o país inteiro. Então a Aécio está certa, está tentando construir alianças em cima de outras coisas. Com um problema para a Aécio, que o Eduardo Campos está mais avançado na construção de alianças do que o Aécio. O grande candidato, a grande possibilidade de composição de um leque de alianças aí na oposição hoje está sendo costurada pelo Eduardo Campos, não é para Aécio Neves. E já fala-se também sobre uma possível atuação distinta, né, de Marina e Eduardo Campos já dentro do PSD, né? Marina seria aquela que traria o apoio daqueles mais, digamos assim, mais radicais, e Eduardo ele já tentaria costurar uma composição com esses partidos mais, digamos assim, flexíveis na negociação. Conservadores, né? E a prova disso já foi na semana passada um dos mais novos partidos, o PPL, que é o Partido da Pátria Livre, já declarou apoio a Eduardo Campos em rede nacional e coube a esse partido PPL reservar um tempinho para sentar mutamba na Dilma, coisa que o Eduardo Campos não fez ainda. Esses discursos nesse momento agora, será que isso aí, porque nós fizemos aqui eu não vou dizer enquete, né? Mas fizemos uma consulta ao eleitor e ainda as pessoas estão um tanto quanto dispersas, né? É natural que isso aconteça, quando na realidade já devíamos ter pelo menos o perfil de cada candidato para que a gente pudesse saber essa situação. Então, assim, essa postura nesse momento, muita gente apostando agora no momento em que as candidaturas serão registradas, e a aposta total no horário político, aonde já há informação de que há um arsenal imenso contra a presidente Dilma, contra Eduardo Campos, contra Aécio Neves, ou seja, projeto para solucionar os problemas do Brasil ninguém tem. Agora... nós não temos bola de cristal. Tem um artigo que foi publicado nessa segunda-feira no Jornal Popular da Fabiana Puccinelli que vai justamente nesse sentido. Você não tem propostas sendo discutidas pelos candidatos. Você tem só o fazer político, a articulação política
e todo discurso gira em torno disso. Não vamos falar de prefeitura, porque prefeitura não está no rol, né? Mas você pega os candidatos a governador, o povo que segue Marconi dizendo que o trabalho precisa continuar, mostrando os avanços que Goiás vem experimentando nos últimos anos, o pessoal ligado ao Júnior dizendo que precisa de mudança, precisa dar uma oxigenada, Antônio Gomide chega dizendo que tem um exemplo de Anápolis para servir, mas tudo faz parte do debate político. O que realmente vai se fazer para oferecer, especialmente para solucionar problemas e oferecer uma qualidade de vida melhor para o cidadão a partir das ações de um governo de Estado, essa discussão passa de raspão, nem vem sendo tocada, por que partido A, o candidato B, é melhor do que os seus adversários. E na esfera federal está a mesma coisa. Olha que coisa mais vazia, André. Não, nós precisamos manter os partidos que dão sustentação à presidente Dilma aqui em Goiás, para que Goiás consiga um avanço também. Que avanço, cara pálida? Certo? Existem avanços nos governos petistas? Existem na área social, nas políticas assistencialistas, tudo mais. Mas, espera aí, não existe um ganho significativo, não. Tanto é que você falou da posse dos ministros aí, a Dilma enalteceu os números positivos da economia e esqueceu o lado negativo. Se é verdade que, em termos de geração de emprego, o Brasil continua bem, por outro lado, os outros dados em relação ao superávit do governo, déficit de balança comercial, otimismo dos empreendedores, não são bons os números. E a perspectiva não é boa. Saiu hoje, por exemplo, a perspectiva de inflação para fechar 2014 em 6,11. Muito próxima do teto estabelecido, que é 6,5. Sendo que o objetivo era 4,5, estabelecendo um teto máximo de 6,5. Então, ou seja, já a tendência é que se agrave até mesmo em função de fatores externos, em função da economia de outros países. O Brasil não é uma ilha. Não existem hoje esses fatores externos. O que tinha que a política internacional, a situação da economia no mundo influenciar no Brasil praticamente já foi. Não, nós vamos ter agora uma agravante. O Brasil perdeu mercado já, não consegue exportar o que exportava e, por sua vez, não fez nenhuma ação interna para compensar isso. E o resultado, se a balança comercial está dando déficit, é justamente por isso que o Brasil não fez a lição de casa, não se adequou à nova realidade. E a insegurança do mercado externo, ela se faz a partir do momento de situações iguais a essa, aonde as ações da Petrobras estão despencando, porque o dinheiro da estatal, que é uma empresa mista, de economia mista, ela está sendo utilizada para cobrir rombo do governo, e aquelas pessoas que investem, a tendência natural é quando essas ações começam a baixar, retirar o dinheiro, e isso aí cria uma insegurança no mercado externo. Aí o governo vai ter que intervir, ou seja, balança comercial, a questão de aumentos que teremos, ou seja, a inflação para esse ano agora não é nada boa. E o mais grave é que esses problemas, quando aparecem, os problemas que são graves, o governo faz de conta que não é com ele. É exatamente esse comportamento do presidente. Ela dá posse aos ministros e parece que não tem crise nenhuma com o PMDB. Certo? Não foi resolvido e é simplesmente ignorado. Na semana passada, a Petrobras teve que assumir que deu cano na Receita Federal de mais de 8 bilhões de reais, porque não tinha caixa para cobrir. Exato. Aí, como é que acontece isso com a Petrobras? Simples, não tem segredo. O preço dos combustíveis está defasado, porque é uma indexação em dólar, e a Petrobras está tomando prejuízo. Até porque precisa acabar também com essa falácia de que o Brasil é autossuficiente, o petróleo Brasil não é autossuficiente na produção. Pode ser em termos de quantidade, mas o petróleo que o Brasil produz hoje não dá para transformar esse petróleo em gasolina e óleo diesel
de acordo com a demanda que tem. Não, e até mesmo porque grande parte dessa extração, ela não é gasolina e nem diesel, né? Ela tem que ser transformada numa outra... É a qualidade do petróleo que Exato. não dá para produzir a gasolina e o diesel suficientes para abastecer o mercado interno. É por isso que o Brasil importa, principalmente da Venezuela, esses derivados para não faltar aqui. E como ela compra em dólar, compra num preço um patamar mais em cima, acontece de comprar gasolina num preço e vender ela mais baixo aqui. E dá prejuízo, sim. Isso é verdade. É a mesma questão da tarifa do ônibus aqui. Não adianta você querer inventar. A tarifa foi feita para ser cobrada. E isso, muitas vezes, a população entende muito mais do que certos técnicos de governo. Você vai hoje, vamos pegar um repórter, manda fazer matéria sobre a insatisfação do transporte coletivo, você vai encontrar um usuário que diz o seguinte, essa falta de ônibus é uma pouca vergonha. Se é para aumentar a tarifa, vamos aumentar logo e resolver esse problema. O usuário está disposto a pagar mais, desde que ele tenha o serviço. E voltar ao debate que nós tínhamos antes, que era a qualidade do transporte, não a falta, né? Exato. Mas como o tempo passa muito rápido, né? Já a gente vai ter que falar sobre outros assuntos também. E já está conosco, que já chegou, o vereador Anselmo Pereira. A gente vai por um breve intervalo comercial, mas antes, Marcelo, rapidamente, essa pesquisa que foi publicada nesse final de semana pelo Groupon, que avalia as administrações, tem aqui Paulo Garcia, lidera, né? 35,8% acham péssima a administração de Paulo Garcia, 20% ruim. Se você pegar isso aí, nós chegamos a 56%. 56,5%. E se você pega o regular, que ele pode chegar para cima ou para baixo... O regular aí, ainda bem que os nossos analistas de pesquisa convenceram Deus e o mundo que o regular não é de ninguém. O regular é quem está no meio do caminho, quem gostava de determinada gestão e está passando para não gostar mais, ou quem não gostava está passando para gostar. Tá intermediário, então não é de ninguém. Posição. Porque quando Marguito Vilela anunciou 90% e não sei quantos por cento da aprovação no governo, é porque juntou o regular junto. O regular é do MEI, não é de ninguém. Mas isso, o Paulo Garcia está com 56,5% de desaprovação e 23,4% de aprovação. O resultado dele é pior, a avaliação é pior do que a do governador Marconi Perillo, que é tão decantado pelos adversários. Né? Uma coisa que chama atenção, que a gente tem que ir para o intervalo rapidinho, é essa questão do conceito do ótimo, né? O prefeito Paulo Garcia tem apenas 1,7%, enquanto o governador Marconi Perillo tem 4,3%. Ou seja, mesmo... E Paulo não tem desgaste, né? Marconi, ele veio aí de uma questão já de Cachoeira, fora Marconi, então, ou seja... Marconi tem uma desaprovação de 53,7%, que é a soma do ruim e péssimo, e uma aprovação, que é a soma do bom e ótimo, de 28,7% aqui dentro de Goiânia. Exato. O presidente Dilma Rousseff tem 54,7% de desaprovação, é o ruim e péssimo, e 40,5% de aprovação, que é o bom e ótimo. A Lula faz falta, né? Para acalmar e dizer que essa crise é uma marolinha, que os adversários torcem pelo fracasso do Brasil, ou seja, ele consegue transformar uma notícia ruim em motivação para o brasileiro, né? Dizendo, estão torcendo pelo nosso fracasso, mas juntos nós vamos reverter, coisa que falta para Dilma, né? E essa pesquisa tem números só relativos ao Goiânia, começa a explicar o porquê a queda de braço entre PT e PMDB em Goiás. Os números mostram que o nome com condição de ganhar a eleição para governador em Goiânia, somente Goiânia, tão somente Iris Rezende, que no confronto com Marconi, no confronto direto aí no cenário provável, ele, Marconi e Vanderlan, ele consegue bater Marconi 38,5% para Iris, 24,9% para Marconi. Na hora que Iris é retirado e é feita a consulta, Marconi Perillo passa a liderar todos os cenários. Então, essa conversa do PMDB, que tem Friboi como candidato, como pré-candidato lançado, a insegurança que o nome do Friboi ainda dá para o PT é muito grande. Iris Rezende continua sendo o nome que o PMDB tem para se mostrar viável hoje. Júnior é um plano para o futuro.
quando será esse futuro, ninguém sabe. E apesar de estar trabalhando intensamente, e muitas pessoas falam, né, até que há aí uma aproximação muito grande com a perspectiva de poder em função do poder financeiro que Júnior do Friboi tem, as pesquisas não refletem. Mas a gente vai para o intervalo comercial, porque está conosco aqui o vereador Anselmo Pereira. Temos muita coisa para falar, afinal de contas, é a nossa cidade, né, é a sua cidade e principalmente começa na nossa casa. E a Câmara dos Vereadores sempre é o local onde debatemos primeiro aqueles assuntos que são mais importantes para a gente. Um instante só, a gente está de volta. De volta com o Jornal Argumento ao vivo aqui pela TV Capital, recebendo a visita, né, do vereador, sempre com muita alegria, Anselmo Pereira. Muito obrigado por atender ao nosso convite. Muitíssimo bem-vindo. Prazer estar com você, André, e com o Marcelo, com nossos telespectadores da TV Capital e do Jornal Argumento. É uma honra muito grande vir aqui prestar conta e debater. Eu, em particular, quero debater a cidade de Goiânia, né, porque para isso que eu sou pago, para ser vereador. O senhor apresentou uma proposta agora, quando o prefeito esteve na Câmara Municipal, sobre esses questionamentos todos. O senhor apresentou uma proposta para tentar intermediar o mal-estar que foi criado lá na Câmara, né? Muita gente colocou o senhor como salvador da pátria, né? Já que estava muito acirrado os ânimos entre a oposição e o bloco, e o senhor entrou como aquele apaziguador. Aí as pessoas falam, mas ele não é do PSDB? Ele não tinha que pôr lenha na fogueira? Eu sou do PSDB, estou no PSDB, sou vice-presidente do Diretório Metropolitano do PSDB, acabei de entregar a presidência para o Maurício Beraldo, grande companheiro, mas eu sou principalmente político da cidade de Goiânia. Nós todos temos que fazer um pacto diante das dificuldades que estão sendo apresentadas no município. É uma dificuldade também generalizada no Brasil todo, mas especialmente em Goiânia, nós temos que pactuar para que as coisas dêem certo. Não adianta nós queremos fazer aquele velho adágio popular antigo, quanto pior, melhor. É o contrário. Quanto pior estiver a prefeitura, com algumas impossibilidades de serviços básicos, nós também, vereadores, estaremos pior, porque nossas reivindicações não é do vereador Anselmo, é reivindicação das nossas comunidades. Por isso é que nós entramos no circuito, para que realmente nós possamos abrir uma trégua, encontrar caminhos para viabilizar uma melhor maneira de administrar a cidade de Goiânia. Ou seja, a duas mãos, governo municipal, tendo aí o executivo e o legislativo, trabalhando em benefício de quem? Dos partidos? Não, em benefício da cidade de Goiânia. E como é que esse instrumento de prestação de contas, que eu reputo como um instrumento interessantíssimo do ponto de vista democrático, o prefeito vai prestar conta aos representantes da população, mas não virou um teatro muito grande, não, e até as posições partidárias não estão inviabilizando um aproveitamento melhor desse espaço que ele seria para discutir as coisas da cidade, da gestão? Você foi muito feliz, Marcelo. Foi esse o aspecto que nós colocamos claro. De nada adianta levar o prefeito lá de 3 ou de 4 em 4 meses, fazer sua prestação de conta, mostrar o projeto que ele tem em quadrimensal, dizer o que ele deixou de fazer, por que deixou, onde perdeu a arrecadação, onde precisa melhorar, o que é que a Câmara pode fazer em termos de legislação para melhorar a gestão da Prefeitura de Goiânia. Essa reunião, vou lhe dizer, foi uma das melhores reuniões. Não se tratou de problema ideológico partidário nenhum. Os mais agressivos em termos de oposição tiveram a moderação e discutimos essencialmente a cidade. E saímos de lá já com alguns bons planejamentos. Por exemplo, eu quero dizer aqui agora, eu atrasei, não é porque eu quis, não. Eu liberei da minha comissão, que eu sou o presidente do Conselho de Ética, que estava julgando o processo, com 15 minutos da Câmara para vir até aqui. Eu não dei conta porque choveu, eu fiquei preso. Agora, cadê o problema? Nós discutimos lá. O plano diretor de drenagem de Goiânia precisa ser colocado em pauta. O plano diretor de arborização de Goiânia precisa ser colocado em prática. Eu cobrei da Prefeitura de Goiânia nessa reunião e ficou pactuado o que você disse aqui agora. Chega de questão partidária. Vamos discutir a cidade. O problema da mobilidade de Goiânia. O nosso telespectador
tenho certeza absoluta que uma das maiores questões dele hoje é insegurança e mobilidade. O melhor transporte e vias que permitam você circular com maior facilidade. Eu entrevistei aqui o então candidato à reeleição, Paulo Garcia, e disse a ele que de todas as propostas apresentadas, a dele era a mais confiável ou até a mais fácil de ser cumprida, porque basicamente o plano de governo de Paulo Garcia era cumprir o plano diretor. Já outros candidatos já vendiam a impossibilidade total, inclusive até mesmo com teleféricos, com essas coisas assim. Então, assim, a campanha do prefeito ela foi pautada na questão da sustentabilidade, mobilidade, algo que o plano diretor priorizava. O que está acontecendo que não está dando certo? Eu fiz uma pergunta para o nosso prefeito, e eu digo que é nosso porque nós o elegemos. É, por sinal, foi eleito em primeiro turno. Sim. Eu não concebo a ideia de que Paulo Garcia não queria acertar. Pelo contrário, eu acho que deve ter noites que ele não dorme. Porque eu até entendo que ele é um bom cidadão, sinceramente. Ninguém vai ser prefeito para não acertar, ele quer acertar. Mas uma coisa eu já disse para o senhor várias vezes e reitero, o PSDB não quer ganhar a Prefeitura de Goiânia. Porque há muito tempo nós não temos candidato e eleição após eleição, se a gente pegar o retrospecto dessa última eleição, da outra eleição onde o Íris ganhou, o nível dos candidatos, será que Goiânia não merecia candidatos melhores para ter a opção de escolha? Eu disse que realmente escolheram errado. Eu disse, inclusive, no seu programa que as escolhas foram erradas. Ou seja, não prepararam o candidato do PSDB ao longo do tempo. E parece-me que, se brincar, não estão preparando ainda, da base aliada. Mas eu fiz uma pergunta ao nosso prefeito. Aonde estava o Instituto de Planejamento da cidade de Goiânia? Antigamente, o IPLAN era um instituto de planejamento com mais tendência a trabalhar para planejar a cidade do que deliberar, do que decidir. Está no plano diretor da cidade e na lei a criação do instituto. Como que você quer ter uma cidade sustentável se você não tem projeto? Aí eu fiz uma pergunta que parece que não foi muito agradável. Eu perguntei como é que o governo do estado, que é de oposição, tem problema, inclusive, com quem tem a tutela do PT, que é o Lula, vai em Brasília e traz bilhões. Acabou de trazer 1.650 bilhões. Por quê? Passou 2 anos fazendo um projeto. É a mesma coisa que a Prefeitura de Goiânia tem que fazer. Não se administra sem projeto. Brasília tem recurso de todas as ordens, para todo tipo de atividade. Agora, não adianta chegar em Brasília e dizer, manda para mim 1 bilhão. Mas para quê? Tem que ter projetos aprovados, viáveis, para aplicar na cidade. Tanto é que agora estou buscando um projeto para o BRT. Tem uma coisa que me incomoda muito, quando eu vejo essas ações nas regiões mais afastadas, normalmente nos bairros, mesma coisa, eu acho positivo. Mas normalmente o gestor vai lá, seja ele no âmbito estadual, municipal, lança uma ideia, lança a sua palavra para quem estiver ali, todo mundo bate palma e vai embora e deixa a equipe trabalhando. Não tem aquele contato direto com o cidadão. Por que vocês, vocês, vereadores, aprovaram as tais das administrações regionais? A prefeitura não coloca essas administrações regionais para funcionar e, ao que parece, está tudo bem. Vocês estão satisfeitos com isso? Só para passar aqui para o telespectador, é aquele projeto do prefeito Uris Rezende de criar subprefeituras, que virou administrações regionais. Exato. Cada região teria um subprefeito que teria condição de, pelo menos, vivenciar o problema ali e levar a solução para o prefeito. Só traduzir o linguajar jornalístico, assim, da Câmara para o telespectador, que era a promessa de campanha do prefeito Íris de criar subprefeituras. A Câmara não tem nenhum problema sobre a criação de subprefeituras. Nós não temos preocupação com isso. O problema é que foi uma lei aprovada e quem aprova a lei tem que colocar em execução. Por quê? A pergunta tem que ser mesmo transferida. Nós já cobramos sobre isso. Distritar a cidade. A cidade precisa ser distritada. O que acontece é que parece-me que eles perceberam
que algumas experiências não deram certo. Algumas subprefeituras de outras capitais que eu vi tiveram gravíssimos problemas. Aliás, se os senhores fizeram uma retrospectiva de notícias em televisão, em jornais, algumas Paulo, passaram, né, por crivo de corrupção avassaladora. Celso Pita, mas avassaladora. Mas aí, vocês, vereadores, enquanto fiscais da prefeitura, acredito que vocês têm que cobrar uma atitude. Ou a prefeitura instala essas subprefeituras, ou então manda uma mensagem, revoga a criação e acaba com isso. Inclusive, antigamente, na nossa lei orgânica do município, nós tínhamos a indicação de criação de subprefeituras. Na lei orgânica do município, nós temos o capítulo que trata da distritação do município de Goiânia, que no final foi corroborado com uma lei própria, criando a subprefeitura. Agora, eu lamento, né? É gestão. É o que eu disse lá nessa última reunião. O que nós estamos precisando em Goiânia é de gestão. Agora, por que está sem dinheiro? Porque também não buscou recurso fora também. Por que está sem dinheiro? Eu disse aqui várias vezes, cansei de falar, não vou falar mais. Planta de valores de Goiânia. Tem 8 anos que não convoca. Como? Está lá a lei diz, é convocada a planta de valores no dia 1º de agosto, tem que terminar a planta de valores até o dia 10 de outubro, para aprovar até 20 de novembro e depois os vereadores aprovarem a atualização da planta de valores. Atualizar a planta de valores não significa majorar, não. Tem avenidas em Goiânia, que porque passou principalmente os corredores preferenciais, ela desvalorizou. O cidadão fechou, foi sua loja e foi embora. Então, aquele imóvel desvalorizou. Então, ele tem que abaixar o valor venal. Enquanto que em outras regiões, o valor venal melhorou. Veio asfalto, veio equipamento público, veio melhoria de trânsito. E o que aconteceu? Quem valorizou está deixando de pagar. Quem desvalorizou está pagando o que não deveria. Então, está lá a lei. O que falta é cumprimento de normas e, ao mesmo tempo, gestão e planejamento. Não tem planejamento, não executa bem a administração. E a Câmara, o Parlamento, ele tem o poder de fiscalização. Foi criada aquela SEI da AMA, pizza, deu nada. A SEI do transporte coletivo, pela primeira vez na história do Brasil, criou-se uma SEI com o objetivo de verificar se houve irregularidades ou não na licitação. Essa SEI, ela teve literalmente o seu foco mudado pela melhoria do transporte. A Câmara também não tinha que dar uma resposta, uma cobrança maior e até, se for o caso, ir mais a fundo nesses problemas? A SEI da AMA, por exemplo, tem processos provocados pela Câmara, tramitando em esferas do Judiciário. Vários vereadores entraram também com uma ação, corroborando com a denúncia do Ministério Público, caminhando. Isso ainda vai, mesmo que a SEI da Câmara tenha tido conclusão, não fiz parte, porque não me quiseram lá. Eu não vou entrar no mérito da questão, né? Sim. Eu já presidi 3, as minhas 3, pelo menos, foram definitivamente solucionados os seus problemas e deu no que deu. Agora, eu lamento muito que 6 que são feitas e que devem ser feitas para apurar fraudes, desvio, denúncia de má aplicação de dinheiro, assim sucessivamente, venha para ser uma SEI normativa, de normatizar esse ou aquele comportamento. Isso é complementar. Até porque toda SEI, é bom que a pessoa saiba, ela só pode ser criada com um fato determinado. Não adianta eu dizer assim, eu vou criar uma SEI, eu vi lá essa semana. Até achei estranho. Vou criar uma SEI por caos da administração. Mas peraí, o que é o caos da administração? Isso não existe. Eu lamento dizer que eu não assinei. Ela tem que ter um objetivo. Não, peraí, eu sou advogado. Eu não sou bacharel. E sou experiente no trato da SEI. SEI é um fato determinado. Isto aconteceu um desvio, aconteceu uma aplicação, ou não aplicou, ou desviou, ou alguém licitou errado, assim sucessivamente. E de certa forma é aquele pedido da SEI da Comurg também, né? SEI das irregularidades da Comurg. Mas qual delas? Mas qual delas? Tem uns 7 caminhos a seguir. É aí que você se perde, né? Porque o fato é claro.
Eu só peguei as funerárias quando eu fiz a SEI do não pagamento das taxas das funerárias. Aí eu vi que tinha não sei quantos milhões se recolher, eu peguei todas elas. Aí, atrás disso, eu vim consertando o serviço funerário no município de Goiânia. Mas eu peguei a SEI, concluí, todas pagaram o que deviam, tiveram que pagar, e aí eu vim consertando o serviço, que já foi uma ação complementar. Mas a SEI é fato determinado. Por isso que eu digo, cuidado, quando quer se criar muita SEI, termina não ocasionando o objetivo que se está se propondo. E isso desmoraliza o Poder Legislativo. Agora, o senhor fala sobre a desmoralização do Poder Legislativo. Mas há uma desmoralização maior, entendendo-se que estamos no governo republicano, onde nós elegemos o chefe do Executivo. O chefe do Executivo, ele convida pessoas que não tiveram nenhum voto para compor o governo. Os parlamentares todos foram eleitos com voto, ou seja, dentro de um governo republicano. E há essa dificuldade de os secretários atenderem a pedido dos parlamentares, e os parlamentares ficam quase que como de mãos amarradas, porque o poder do secretário se sobrepõe ao poder do parlamentar. Quando o parlamentar foi eleito pelo voto e o secretário foi convidado. Bom, a população tem que entender que o governo tem que ser montado. O governo... Respeitando os requisitos da República. O executivo, né? Precisa ser montado. Agora, o pior exemplo não é aqui embaixo, o pior exemplo é lá no Congresso Nacional. Nós estamos vendo as barganhas. Tanto é que agora o PMDB com o PT estão se estranhando. Todo dia está derrubando matéria da presidenta da República. Aqui em Goiânia, eu acho que também não foge muito à direção, e também no Estado. Na hora que vão formatar o governo, começa a haver aproximação de pessoas que não têm capacidade para estar em determinadas funções. Por exemplo, como é que você pega um cidadão que às vezes não é engenheiro e coloca numa secretaria de obras? Não pode. Como é que você pega, de repente, uma pessoa que não entende finanças e coloca para discutir o sistema financeiro da cidade? Então, é preciso tomar muito cuidado com esse tipo de envolvimento na hora de formatar a administração. A Câmara tem, inclusive, cobrado isso muito, de determinados secretários que, às vezes, não têm aptidão pronta e também, às vezes, nem têm feeling para atender o povo, que é o pior. Pior do que não atender, não ser capaz, é não atender o povo. Quantos mandatos? Eu tenho 8 mandatos, umas 12 eleições. Nesse tempo, nesses 8 mandatos, qual foi o melhor prefeito, na sua opinião? Não é uma visão, é o eleitor Anselmo Pereira. É justamente por isso que o senhor vê da relação com o parlamento, relação com a cidade. Por exemplo, eu quero citar 2 bons prefeitos que eu convivi e que teve uma mudança de comportamento da cidade. Goiânia deixou de ser uma cidade ser muito provinciana e passou a ser uma cidade mais planejada. Esse foi o União Bernais. O segundo, para o povo lá no bairro e para a população, são 2, mais 2. Eu convivi com o Daci, que fez um trabalho muito bom em relação ao atendimento do povo, da comunidade organizada, da população. Agora, um outro bom prefeito, e que fez e aconteceu, foi o Iris Rezende. Eu não tenho como negar. Agora... Então, eu estou citando dos 3 partidos. Um do PMDB, um do PT e um do PMDB. Das 8 legislaturas que o senhor participou, qual foi a melhor? De todas? Em relação à Câmara, o respeito à Câmara, a sintonia, para mim foi o Daci Costa. Na época? Na época, porque aí você atendia os interesses da base. O que é a base? Não é a minha base, é a base lá do Novo Mundo, do Itaipu, do Recanto das Minas Gerais, lá do Condomínio das Esmeraldas, lá do Independente Partido. Nós chegávamos lá com um pedido, queríamos fazer uma escola, queríamos fazer um CIMEI, uma ponte, isso fazia. Ele dizia, olha, vocês vão ter no orçamento R$800 mil para gastar com o atendimento do povo. Porque muitas vezes não é a praça. É bom o senhor falar sobre esse assunto, porque para muita gente ficou aquela coisa que Daci Costa deu 800 mil para cada
vereador. A notícia foi essa. Dentro do orçamento, dentro da permissibilidade do orçamento, que deixa até 30% de remanejamento, ele permitiu que as emendas dos parlamentares atendessem os anseios da minha comunidade e da comunidade que nós representamos, que é Goiânia. Então, como eram, naquela época, acho que não era 35 parlamentares, devia ser 21, então todos os 21 atenderam Goiânia. É lógico que se distritou Goiânia para que também não houvesse confusão. Você vai cuidar dessa região, outra região. Então, Goiânia foi muito bem atendido. O outro foi o prefeito Iris Rezende, quando entrou, pediu uma antecipação de receita. Nós demos a ele quase 70 milhões de reais antes dele entrar. Mudamos o orçamento antes dele entrar. E ele fez um programa de pavimentação fantástico na cidade, né? Eu espero que o nosso atual prefeito, Paulo Garcia, que realmente está com vontade de acertar, tem que acertar, porque Goiânia não vai se permitir a não ter uma boa administração, que é uma cidade que precisa avançar. Vereador, mas deixa eu interrompê-lo, porque o tempo é rápido e a gente tem alguns assuntos polêmicos. Eu e o Marcelo sempre debatemos o seguinte: o bom gestor, ele tem o hábito de empurrar a goela abaixo aquela pessoa que ele acha. Por exemplo, o retrospecto vem de Paulo Maluf, aí depois nós tivemos recentemente no seu partido, Marconi, que disse que Alcides era um bom administrador, e agora a gente está vivendo essa situação onde Iris Rezende disse que Paulo Garcia. Nenhum desses três teve experiência parlamentar para entender a presidente Dilma agora, que foi uma imposição de Lula, não tem essa vivência, essa convivência. Aí vem essa desrespeito e o tal do empurrar, aí o senhor fica justamente falando sobre essas questões do o relacionamento e torcendo para que melhore. Mas como é que se dá um traquejo para esse pessoal de política, já que eles nunca tiveram essa experiência de conviver no parlamento e saber como é que a coisa funciona? Primeiro que nós temos que analisar duas coisas. Uma é a personalidade do político. Tem que também olhar o político, aquele que está no cargo, né? É aquele que foi para o cargo. Se ele não tinha experiência, e já que se predispôs a ser um representante da comunidade eleito, porque nós não estamos mais na ditadura, porque antigamente não, né? Eu me lembro que na época dos prefeitos da Arena eram impostos, então nós tínhamos que suportar. Agora o povo não pode suportar, ué. Eu dou um exemplo. Eu votei, depois de muitos anos, de quase 20 e tantos anos, no primeiro presidente da República. Lamentavelmente, o mais eleito, o mais democrático, o povo tirou. Então, é essa preocupação que a gente tem e que as pessoas que estão aí na função... E o senhor está escorregando, o tempo está passando, mas eu estou querendo chegar onde eu quero. Essas pessoas que estão, elas precisam fazer o exercício da democracia. Primeiro, precisa aprender a ouvir. Se não sabe ouvir, não vai saber administrar. Tem que primeiro aprender a ouvir. Segundo, tem que ter humildade. Já que está no carro, tem que aprender a ouvir, tem que ter a humildade e tem que saber planejar. Sem esses três argumentos, vai passar por uma administração chamada sofrível. O senhor acha que, Agenor Mariano, porque a figura do vice no Brasil, à exceção de Itamar Franco, passa em branco. A figura do vice, a representatividade do vice, não é tão importante quanto a escolha do cabeça de chapa? Eu, se fosse o prefeito, ou se eu fosse o presidente da Câmara, o meu vice trabalharia. Até porque vice, quando eu fui na Câmara, deve ter sido umas 6 vezes, eu tenho certeza absoluta que eu fui um grande vice. Isso tudo depende do entendimento e da personalidade dos dois. Esse é um problema sério, que nós temos que também, tem que dar atribuição para o vice, para ele trabalhar, até porque numa eventualidade, ele já deveria estar preparado para exercer a função. O vice é tão importante que lá em São Paulo, o vice-governador, meio período ele é vice-governador, meio período ele é ministro. Pois é, veja que coisa. Marildo, Anselmo Pereira, pelo amor de Deus, desculpa, viu, vereador? O senhor, certamente, na sua experiência de balcão de farmácia, o senhor ajudou a gente a descobrir medicamentos, né? Um remédio para quem quer saber
falar não é saber ouvir? Não é assim que a gente aprende? Sempre foi assim. Por que vocês políticos mudaram essa lógica? O problema é o seguinte, quando o cidadão senta numa cadeira do poder, a cadeira do poder é um negócio impressionante. Ele me impressiona. Não tem limite? Não, parece-me que ele pensa que, primeiro, que é eterno. Ele já pensa que aquele mandato é eterno. No dia que eu tomei posse, quem fez o discurso de posse deste mandato, e de vários outros, fui eu. Eu não estou lá para agradar o futuro prefeito, nem os outros. Estou lá para agradar o povo que elegeu aquele colegiado de 35. Tanto é que meu discurso não foi muito agradável. Eu já disse o seguinte, olhei para o relógio e disse, a partir de agora, nós já temos 1 dia e meio a menos de mandato. O mandato não é crescente, ele é decrescente. Então, começa com essa visão errada. O cidadão pega o mandato, pensa que o mandato vai começar. Não, ele vai terminando. Ele já tem que pensar que ele tem que trabalhar dia e noite para atender os anseios, as reivindicações, ouvir o povo, planejar e dar resposta. Ele pensa que é o contrário, que o mandato é eterno. Já começa por esse erro. A resposta é o seguinte, os senhores tomam posse num dia e ganham 1 mês de férias em seguida. Pois é, mas mesmo que seja no mês de férias, mas o mês de férias significa que ele tem que ir para a sua base, ele tem que ir lá ouvir o comunitário do seu bairro, ele tem que fazer as reuniões, ele tem que voltar onde ele pediu o voto. Esse é o segredo da eleição. A função do parlamentar não é ficar na Câmara, né? Não, por tempo não. É lá ver os buracos, ver a luz, ver o lixo que não foi arrecadado, o bueiro que está entupido. E assim sucessivamente. Nós temos 4 minutos aqui. Vocês já estão comemorando, porque a gente falou sobre a pesquisa agora. O único candidato que teria condições de concorrer com o Marconi Perillo é Iris Rezende. Em Goiânia. Em Goiânia, né? A pesquisa em Goiânia e também em Goiás, né? Fala-se do Novo, mas o Novo está sempre entre ações novas de políticos experientes. E o PMDB está rifando Iris Rezende Machado. Vocês já estão com aquele sorriso discreto de que Júnior do Friboi é um alvo fácil de ser batido? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Não, o senhor não vai fazer o discurso do técnico do São Paulo, não, né? Não, que perdeu lá pro time lá da... Até porque o meu Vila Nova ontem foi desclassificado. Nossa, não vamos mudar de assunto. Coisa horrorosa. Não, vamos mudar de assunto. Nós estamos fazendo um trabalho sério no governo da base de sustentação do Marconi. O Marconi passou por aquela crise, está se dedicando 24 horas pelo estado de Goiás, está investindo em Goiânia de forma fantástica. Olha, eu estou abismado. Todas as saídas de Goiânia, duplicadas, iluminadas, o hospital de urgência vai ser entregue. O autódromo tem data marcada, 4 de junho. Menos o estádio olímpico e o túnel da saída de Trindade, né? Não, vai ser entregue. Não, eu gosto de você, André, porque você critica, e tem que criticar mesmo. Eu tô com dó. Vai entregar os viadutos da GO 070 e da GO 060, vai entregar. Entregou do Mar Germano. Vereador, vamos fazer a despedida do Túlio lá no Oba, que vai dar mais certo. No Oba não. No Oba o Estado está ajudando a duplicar a passagem em frente ao Oba para chegar até o TCM e continuar até a saída do aeroporto. Dinheiro do Estado. Mas vamos entrar, peraí. Né? A oposição diz que o Marconi está muito desgastado, nem sabe se vai ser candidato. O senhor tem alguma dúvida? Aonde que está desgastado? Ele já esteve desgastado, recuperou sua imagem. Não, mas a pesquisa mostra que Goiânia tem 47% de rejeição. O problema é que Goiânia, você vai ter que entender uma coisa. Goiânia é feito de demonstração sempre contrário aos que estão no poder. Preste bem atenção, porque eu sou experiente nisso. Goiânia é uma capital convulsante e que determinados assuntos desbocam quem está no poder. Por exemplo, o péssimo transporte desboca nos dois, no município e no estado. A falta de determinadas assistências de saúde, que não é problema só de Goiânia, mas é problema de todo o estado, desboca o desgaste nos dois. Então, alguma coisa em Goiânia não muda muito em relação às pesquisas. Agora, eu quero te falar uma coisa. Então, a hora que você juntar o positivismo que o Marconi está criando dentro de Goiânia, que está atingindo o social, vai ter 150 mil bolsas universitárias, está atendendo a saúde, vai entregar o primeiro CREDEC e o segundo CREDEC, vai entregar o hospital de urgência, está saneando toda a região noroeste, que era o sonho, está entregando não sei quantas mil escrituras na região noroeste, que era o sonho, entregou já, registrado em cartório,
Você quer dizer para mim que vai melhorar a vida de Marconi? Pegando esse positivismo dele dentro e com todo o interior, quem é que vai ter a preferência dos votos? Vai ser Marconi. Agora, a gente tem mais um minuto só. Essa campanha que está se vendendo, que vai ser uma campanha muito cara, Júnior do Friboi já disse que o dinheiro é meu, eu gasto do jeito que eu quiser. Isso aí enfraqueceu muito o Íris Rezende Machado, que ele sempre tem a ideologia como um método de governo. Íris praticamente está fora da disputa. Como é que vocês estão se preparando para esse embate, que, teoricamente, sem a presença de Íris, vai se igualar ao nível de prefeitos aqui em Goiânia? Não, primeiramente nós estamos nos preparando, não, nós estamos assistindo a pré-estreia, porque até agora não sabemos quem é candidato. Ué, nós estamos muito confortáveis. Eles é que tem problema. Ainda tem, você esqueceu, ainda tem o PT que está insistindo com o Gomídio lá de Anápolis. Nós temos que colocar o Gomídio na panela. E o Vanderlan. Porque precisa ferver. Essa panela tem que ferver. Nós estamos a cavalheiro. Que venha a oposição. Aliás, tem que ter oposição e tem que ter confronto de ideias. Nós queremos que tenha boas ideias, bom planejamento, seja quem for. Se vier o Íris, que todos nós temos um respeito muito grande pelo Íris, se vier o que tem dinheiro bastante, desde que esse limite é o que manda a lei eleitoral, que também não pode sair por aí despachando dinheiro para todo mundo. Porque tem lei eleitoral, tem limites, né? E se vier aqueles que já mudaram de partido 2 ou 3 vezes, que venham todos eles. Ok. Infelizmente acabou o nosso tempo. Vereador, muito obrigado pela presença. E fica o convite para que o senhor volte, porque o senhor tem essa coragem de falar a verdade, coisa que poucos políticos têm, e quem fala a verdade gera polêmica. Obrigado pela participação do senhor e um bom trabalho lá frente à Câmara. Prazer estar com você, André, com o Marcelo, que é um estudioso também das questões políticas. Dizer ao nosso telespectador TV Capital, Jornal Argumento, nós estamos na Câmara, estamos lá para trabalhar e ser cobrado. Vote, mas cobre. Ok. Marcelo Heleno, obrigado pela presença. Tchau, até amanhã. Tempo estourado. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.